Iniciou mais uma aula dos discipulados nessa noite de quinta-feira, meu Deus, dia 29 de junho. Estamos terminando mais um mês e cremos que o próximo mês será melhor do que esse, meu Pai. Em tudo nas nossas vidas. Sim, meu Deus. Vai ser um mês de vitórias. Um mês onde o Senhor derramará do teu Espírito sobre os teus servos. Porque a maior vitória é essa, meu Pai. Não é conquistar coisas, mas sim ter o Espírito Santo dentro de nós. Quantos não estão perdidos porque não tem o Espírito de Deus dentro deles? Tem pessoas, meu Pai, que tem tudo na vida, financeiramente, materialmente, mas não tem a paz que nós temos hoje. É verdade. Não tem o privilégio de poder fazer a tua obra, meu Deus. Outros estão até fazendo, mas estão vazios, deprimidos, estão perdidos dentro de uma igreja, ou até mesmo dentro da obra. Pessoas que vivem com uma Bíblia debaixo dos braços, mas não têm vida com Deus, não têm a unção do Espírito Santo. E por isso, meu Pai, elas são passageiras, porque não nasceram de Deus. É como está escrito, o homem nascido de mulher, ele vive inquieto, ele vive impaciente, ele não permanece, meu Pai. Só permanece quem é nascido de Deus. É verdade. Então faz a gente nascer de Deus. Faz aquele que não é nascido de Deus se tornar nascido de Deus através da nossa oração, através do nosso jejum, da nossa súplica, através desse discipulado, meu Deus. Usa nossas vidas. Prepara a gente para a guerra, meu Deus. Prepara os teus servos que aqui estão. Esse exército que o Senhor escolheu. Somos minorias, olhando, meu Pai, com os olhos humanos, mas somos, meu Pai, o teu exército, aqueles que o Senhor pode contar nesse momento. É verdade. Então, meu Pai, nos capacita. Se há algum aqui passando por luta, meu Deus, restitui, renova as forças, transforma, tira essa luta, meu Deus, e dá vitória. A luta, ela vem, mas a gente vamos vencer todas elas. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os teus servos. Me abençoa nessa noite. Abençoa todos nós. Queremos aprender, meu Pai. Nenhum aqui de nós, meu Deus, somos melhores do que o outro. Todos nós somos almas perante o Senhor. E precisamos do Senhor, meu Pai. Então nos ajuda nessa noite. Amarra o diabo, meu Deus. Amarra o desgraçado do diabo. Agora! Em nome de Jesus, meu Pai. E nos abençoa. Dá a compreensão da tua palavra. Não deixa eu falar aquilo que eu quero. Porque se eu falar o que eu quero, vai sair besteira da minha boca. Mas que saia espírito, meu Deus. Vida para cada um de nós. Meu Deus, eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Amém. Podem sentar, graças a Deus. Olha, abra a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 4 lugares, tá? E aí você vai marcando, eu vou falar, você vai marcando e a gente vai ganhar tempo, tá bom? Abra a sua Bíblia aí primeiro em Gênesis capítulo 28. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não tem muita dificuldade, né? Gênesis 28. Não, Gênesis 28. Gênesis capítulo 28. Aí você deixa marcadinho, coloca uma caneta, um papelzinho, alguma coisa para marcar, para ficar mais fácil para a gente não demorar muito. Gênesis 28. Depois você vai para 1 Crônicas, capítulo 29. Tudo que eu vou passar para você aqui é baseado na palavra de quem? De Deus. De Deus. Amém? A gente trabalha com a palavra. E vocês vão aprender a trabalhar com o quê? Com a palavra. Vocês têm que ser obreiros fortes. Amém?
Primeira Ninguém Crônicas. aqui, 1 Crônicas 29. Nenhum de nós aqui vai ser fraco, não. Amém, pessoal? Amém. Nós vamos ser fortes para vencer esse inferno que está aí fora. 1 Crônicas 29. Ó, Gênesis 28, 1 Crônicas 29. Acharam? Amém. Depois de 1 Crônicas, você vai lá, você vai lá para o finalzinho da Bíblia. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Aí bota alguma coisa para marcar. Dois. Isso, 1 Pedro, capítulo 2. Acharam? Marcaram? Então é Gênesis 28, é isso? Depois, 1 Crônicas 29. Depois, 1 Pedro, capítulo 2. E agora você volta para o quarto livro da Bíblia. Quarto livro da Bíblia, Deuteronômio 14. É esse que a gente vai começar a ler agora. Deuteronômio 14. Capítulo 14. Amém. Acharam? Amém. Amém. Coloca a mão sobre a palavra, assim, curva a sua cabeça. Pede para Deus falar com você. Peça a Deus para falar contigo. Ah, meu Deus, fala comigo. Usa o evangelista para falar comigo. Para falar aquilo que eu preciso aprender. Meu Deus, me usa para falar com os teus servos, meu Pai. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Amém. Eu vou falar 4 assuntos importantes para cada um de nós que fazemos a obra de Deus. Amém? Amém. Eu vou falar aqui de 4 coisas, 4 tópicos que eu separei aqui. O primeiro, dízimos e ofertas no altar. O segundo, que até a missionária pregou agora, a malícia na obra de Deus. O terceiro, o espírito voluntário. E o quarto, o voto com Deus. Cada um desses tópicos aqui, baseado dentro da palavra de Deus. Dízimos e ofertas no altar, malícia. A malícia na obra de Deus, o Na obra de espírito voluntário e o voto com Deus. Aqui em Deuteronômio 14, no versículo 27, Deuteronômio 14, versículo 27 diz assim: porém, não desampararás o levita. Quem é o levita? Vocês sabem quem é o levita? O levita é aquele que é responsável por cuidar das coisas do santuário. O levita hoje é o pastor, é a missionária. São eles que cuidam da intimidade do que, pessoal? Da igreja. Você, amanhã, é um obreiro, é um evangelista, mas quem é o levita, quem são os levitas, são aqueles que são responsáveis por cuidar disso aqui, ó, o santuário. Tudo que está no santuário são eles que cuidam. A intimidade da igreja são eles que são responsáveis. Amém? Amém. Não sou eu, são eles. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aí Deus fala assim, ó: não desampararás o levita que está dentro das tuas portas. Que portas são essas? A igreja. As portas são a igreja. Amém? Amém. Jacó, ele disse assim, ó, que quando ele estava lá, com a cabeça naquela pedra, ele via uma escada subindo e descendo. E ele disse: este lugar é a porta
dos céus. A igreja é a porta do quê? Dos céus. Dos céus. É dentro da igreja que você ouve a palavra de Deus, para te levar para os céus. Amém? Amém. Aí ele completa dizendo assim: pois não tem parte nem herança contigo. Olha só, vou repetir. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. O que quer dizer isso? A vida que você tem do portão para fora, ela não é responsabilidade de quem? Do pastor. O que eu faço do portão para fora, a responsabilidade é de quem? É minha. Amém? Amém. Dentro da igreja, o levita, ele é responsável por cuidar da gente, por cuidar das coisas do santuário. Mas o que diz respeito do portão para fora é a minha responsabilidade. O pastor, a missionário, o levita, ele não tem responsabilidade do que você faz lá fora. Amanhã você vai ser um obreiro. Se você dá mau testemunho lá fora, a responsabilidade é do pastor? Não. A responsabilidade é sua, é minha. A vida lá fora, você é responsável por ela. Se você faz besteira lá fora, a responsabilidade é sua. Amém? Amém. Muitas pessoas acham que por elas fazerem coisas erradas lá fora, a culpa é do pastor. Quantas pessoas aí fora, elas agem dessa forma? Elas vê uma pessoa que faz a obra dando mau testemunho e ela culpa a igreja. Ela culpa a instituição. Quando, na verdade, o culpado é quem? É aquela pessoa. Não é a igreja. Por exemplo, existem bons profissionais da saúde e existem maus profissionais da saúde. Existem bons professores e existem maus professores. Mas é todo mundo que é mau? Não. Mas é assim que as pessoas olham lá fora. Então ele diz assim: ao fim de 3 anos, versículo 28, ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherá dentro das tuas portas. Recolherá dentro de onde? Da igreja. As portas é o quê? A igreja. Quando ele fala aqui dentro das tuas portas, ele está falando da igreja. Amém? Amém. Então virá o levita. Olha só. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro de onde? Das tuas portas, ou seja, estão dentro da igreja. E comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos, o quê? Fizerem. Olha o que Deus fala no versículo 29. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança tem contigo. O que quer dizer isso? Se ele não tem parte nem herança comigo, lá fora, a minha vida, a minha responsabilidade, é o contrário quando você chega na igreja, que você coloca no altar seus dízimos, suas ofertas, seus votos, você passa a não ter mais parte com isso aqui. Amém, pessoal? Amém. O que você coloca no altar não é mais problema seu. Eu não sei se eu vou conseguir passar para você o que está dentro de mim. Eu vou tentar, de todo jeito, passar o que Deus está me dando para você. E o que eu vivi e tenho vivido. Amém? Amém. Lá fora, o pastor, ele não tem parte naquilo que eu ganho. O que você ganha lá fora, o dinheiro é o quê? É seu. Você faz com ele o que você quiser. Mas quando você pega e coloca no altar, você não tem mais parte com aquilo ali. Ou seja, o que o pastor, o que a missionária faz com o que eu apresento no altar, não me interessa. Eles são os levitas. Eles são os responsáveis para dar direção e dar rumo àquilo que você coloca no altar. Vocês estão entendendo? Você sabe qual é o maior problema das pessoas aí fora? É quando se fala de quê?
de dízimo, oferta. Porque mexe aonde? No bolso. Mexe no bolso dela. E eu digo, não é só aí fora não, dentro das igrejas também. Há quem esteja fazendo a obra de Deus e quando se vê a oferta, ela já bota um pé para trás. Sabe por quê? Porque ela quer ter parte naquilo que não é mais para ela ter. Quem dá rumo à oferta que é apresentada no altar são os levitas. O que eles vão designar com ela não me interessa. Amém, pessoal? Amém. Assim como eles não têm parte nem herança com o que você ganha lá fora, você não tem que ter parte e herança naquilo que é colocado no altar. Porque eles são os responsáveis. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amanhã eu já vejo isso acontecer. Amanhã ou depois vai ter mais pessoas conosco. Muito mais pessoas conosco. E vai ter muitas ofertas aonde? No altar. Mas como que você vai enxergar isso? Como que você vai enxergar? Porque eu, pessoal, vou dizer para vocês, eu já vi muita quantidade de oferta no altar. Eu já cuidei de ofertas no altar. Eu já cuidei de igrejas e vi muita oferta entrando no altar. Mas eu nunca deixei de acreditar o seguinte: quem dá a direção daquilo ali é quem? Os levitas. Aqueles que eram responsáveis para fazer aquilo. Ah, mas o que ele faz com a minha oferta, com o meu dízimo? Pouco me interessa. Amém, pessoal? Amém. Você tem que ter essa pureza dentro de você. Você tem que ser puro quanto a isso. Porque se você não tiver essa pureza dentro de você, você vai ter o que a missionária pregou aí. É o que nós vamos entrar agora, a malícia. A malícia na obra de Deus é uma desgraça. E quando a gente fala que vocês têm que ser um obreiro forte, é justamente vocês não serem maliciosos. Porque eu já vi muitos obreiros maliciosos e hoje não estão mais na presença de Deus. Que quando se falava de oferta, de sacrifício, de dízimo, até de dízimo, a pessoa era contra. Mas por que ela era contra? Por que ela era contra quando se falava daquilo ali? É igual tem muita gente que é assim. Ela lia a Bíblia lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, que maravilha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando se fala de oferta, ela é contra. Ué, mas não é a mesma Bíblia que ela lê? Por que o Senhor é meu pastor e nada me faltará é bom, e quando Jesus pede oferta não é? Isso se chama o quê? Malícia. Malícia. Você jamais pode ter malícia com a obra de Deus. Senão você vai ser um obreiro fraco. E um obreiro fraco não permanece. Não permanece. Eu já vi muita gente cair por causa disso. Muitos. Homens e mulheres que eram de Deus, mas deixavam a malícia entrar onde? No coração. Começavam a ficar olhando para a oferta e até contando quanto oferta entrava no altar. E depois ficavam maquinando o que o pastor estava fazendo com a oferta. Eu me lembro de uma vez que teve um propósito muito forte, uma campanha muito forte na igreja, e o pastor pediu tudo para as pessoas, tudo que tinha. A igreja precisava para pagar uma obra de uma outra construção de uma igreja. Então estava pedindo mesmo. Vai pedir a quem? O povo. E as pessoas tiravam alianças do dedo. Outros davam a chave do carro no altar. E teve uma senhora que colocou um anel no altar. Passou-se alguns dias, a filha viu o anel que ela colocou no altar no dedo da esposa do pastor. E ela, pronto. Eu vi o anel no dedo da esposa. Aí a pessoa logo começou o quê? A ter o quê? Malícia. Mas por que aquele anel estava no dedo da esposa? Sabe por quê? Porque não tinha valor para venda. Tudo que a igreja pegou de objeto, a igreja transformou em dinheiro para pagar a obra da igreja.
Mas aquele anel não tinha valor. Ia jogar fora o anel? Não, a esposa botou no dedo. E qual o problema disso? Qual o problema disso, meu Deus? Mas para a pessoa, aquilo ali foi o suficiente para ela sair da igreja. Porque, na verdade, a malícia já estava onde? No coração dela, gente. Já estava no coração dela. Amanhã ou depois, a igreja vai estar com um altar bonito. Vai estar lindo o altar. Em nome de Jesus, cara, eu creio nisso. A igreja vai estar bonita, com um teto bacana, vai estar tudo bonito. Você tem que manter a pureza dentro de você. Amém. Amanhã ou depois você chega aqui, está o pastor sentado aqui tomando um café com queijo, você vai, pô, o pastor está comendo com minha oferta, e tem que comer mesmo. A Bíblia diz aqui, ó, não desampararás o levita. Pô, isso aqui é Deus que está falando, não sou eu não. E o pastor não pediu para me pregar isso não. Mas Deus está me incomodando a semana toda com isso aqui. A semana toda eu estou lendo essa palavra aqui. Toda hora que eu li essa palavra, Deus falava mais forte dentro de mim. Então Deus queria que eu pregasse esse. Amém. Amém? Amém. Amém. Ele disse, não desampararás o levita. Então, peraí. Eu chego na igreja, vejo o pastor comendo bem, eu vou ficar triste ou vou ficar feliz? Eu vou ficar feliz, pô. Deus está abençoando, caramba. Deus está honrando. Ah, mas e daí? Deus está abençoando. Você quer o melhor para você e você tem que querer o melhor também para quem é da fé. Amém, pessoal? Amém. Você tem que querer, não deixar a malícia entrar no teu coração. Porque olha o que acontece. Olha o que acontece quando a malícia, quando a pessoa é maliciosa. Ela começa a olhar para tudo com maus olhos. Ela começa a ter inveja. Aí o irmão conquista uma coisa, ela já inveja do irmão. É assim, pessoal. E aí ela começa a cair, pô. Aí ela é levantada obreira, ela é levantada evangelista, ela é levantada até pastor, porque tem pastores também maliciosos. Tem, eu conheci um monte. Eu trabalhei com um monte, assim, maliciosos, pô. E pergunta se eles permaneceram. Foram arrancados, não foram que eles que pediram para sair, foram arrancados na marra. Por quê? Porque eram maliciosos. E estavam ensinando o povo a ser o quê? Maliciosos, pô. Quem é malicioso ensina malícia. Quem é puro ensina pureza. Nós somos falhos, somos cheios de erros, mas você não pode deixar a malícia entrar no seu coração. Não pode. Amém, pessoal? Amém. Principalmente no que diz respeito a dízimos e ofertas. E tem pessoas que eram de Deus. De Deus. E hoje eu quero distância delas. Porque eu sei que são Eu sei que são maliciosas. Tudo por causa do dinheiro. Se você for perguntar para a maioria das pessoas que saíram da igreja por que saíram, saíram por causa de oferta. Maioria. Sabe por quê? Porque como o pastor pregou um dia desse, o Deus delas é mamão. É o dinheiro. Então quando mexe no bolso dela, cara, o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser, mas não tenha malícia. Ah, não estou afim de dar oferta. Não dá, mas não seja malicioso. Ah, eu não quero fazer propósito. Não faça, pô. Você vai ser bem-vindo sempre. Você vai estar na fé sempre. Mas não seja malicioso. Às vezes eu estou na igreja, às vezes eu estou até com dinheiro para dar de oferta, mas eu não dou. E daí? É minha fé. Eu não sou obrigado. Você não é obrigado, pô. Ninguém vai te obrigar. Mas também não seja malicioso. Olhando para o que o irmão deu, olhando se o pastor está comendo isso, se o pastor comprou isso, se o pastor comprou aquilo. Não fique assim, não seja assim. E todas as vezes que você entrar por aquela porta ali, olhe como igreja, não é a casa do pastor. É assim que eu faço. Quando eu venho para cá, eu não venho para a casa do pastor. Eu venho para a igreja, pessoal. Eu venho para a igreja. Tanto é que eu venho para a igreja, pode perguntar ao pastor e missionário. Às vezes eu chego ali, pastor, já empurro o portão e já entro. Quando ele fala, entra, já estou aqui. Sabe por quê? Porque a igreja, pô. Eu entro. Eu vejo assim.
Às vezes ele já chega ali, pode entrar. Tá, já tá aí. Já tô ali na porta. Ah, não tá trancado o portão, eu abriu. As portas da igreja estão o quê? Abertas. Estão abertas. Se não está aberto, está encostado. Amém? Amém. Você tem que visualizar aqui como... Igreja. Ah, vou lá. Aonde? Lá na casa do pastor. Não, senhora, na igreja. Igreja, apoio aos soldados Feridos. Você tem que vestir a camisa. Amém, pessoal? Amém. Aí você vai lá agora em 1 Pedro. Você anotou aí, guardou aí onde está? Sim. 1 Pedro, capítulo 2. Olha só, a gente vai entrar nessa segunda parte aí que fala da malícia. Olha só o que diz aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Olha só. Olha o que Deus quer da gente. Olha o que Deus quer fazer. Quer dizer, Ele quer que a gente faça. Isso é muito forte. Olha só. Ele diz assim, ó. Deixando, ou seja, sou eu que tenho que deixar. Ah, vou orar a Deus para Deus tirar a minha malícia. Não, é você que tem que deixar ela. Amém? Amém. Eu que tenho que deixar. Não é Deus que vai vir. É igual a pessoa que quer parar de fumar e fica com cigarro no dedo. Deus não vai descer e vai pegar o cigarro do dedo dela e vai tirar, pô. É ela que tem que parar de comprar aquele bagulho. Amém? Amém. Então ele fala assim, ó, deixando, pois, toda a malícia e todo o quê? Engano e fingimento. Tem gente que é fingida, pô. Tem gente que é fingida. Ela fica amém, mas é fingida. Dá vontade de dar. Ah, isso aqui não vai pro ar não, né? Só pra gente, né? Hoje não vai, mas daqui a um ano vai. Amém. Ah, é? Daqui tem um ano, de repente Jesus já me levou. Então diz, ó, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas, cara. Tem gente que tem inveja no nosso meio. Tem ou não tem? Tem. Tem, pô. Mas por quê? Porque ela é maliciosa. Pessoa maliciosa, o diabo está batendo palma para ela o tempo todo. A malícia, dentro da obra de Deus, é uma desgraça. Porque está todo mundo pensando que está todo mundo lutando contra o diabo, mas está lutando um contra o outro. E aí, em vez da igreja crescer, a igreja fica como? E aqueles que querem crescer ficam impedidos de crescer por causa daquele outro indivíduo que está ali lutando contra. Orando contra, matando os que estão na fé, pô. Tirando pessoas da igreja. Vocês são chamados para ganhar almas, não para tirar almas da igreja. E Deus está preparando a gente para isso, pô. Para quando vier mais pessoas, a gente está pronto para isso. Para ajudar, não atrapalhar, não jogar a pessoa no inferno, mas tirar a pessoa do inferno. Então ele fala aqui, ó, deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. Todas as murmurações. Se vive murmurando, você vai ser um obreiro fraco. Você não pode ser um obreiro fraco. Eu não fui um obreiro fraco. Eu não fui, cara. Eu não fui um obreiro fraco. Eu não fui. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu tenho certeza que eu não fui. Por quê? Porque eu nunca fui malicioso com a obra de Deus. E olha que eu já vi muita coisa. Mas eu via e não via. Eu via e não via. Para não sujar o quê? O coração. Meu coração. Eu via as coisas, mas não via. Eu via com esses olhos, mas não guardava aqui dentro. Então nisso eu fui vendo gente caindo, gente quebrando a cara, fui vendo gente fazendo um monte de besteira, mas eu ia, mesmo com meus defeitos, com meus erros, mas eu ia em frente. Amém, pessoal? Amém. Aí ele diz assim no versículo 2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional. Que leite racional é esse?
é o ensino, a pureza. Amém? O leite racional. Não falsificado. Olha como é que Deus é específico, objetivo, cara. Não falsificado. Ah, eu quero leite, mas não é falsificado. É o leite verdadeiro. É o leite puro, não é o genérico. É o leite verdadeiro. Amém, pessoal? Amém. Leite falsificado não vai te alimentar. O que é leite falsificado hoje? É as revelações desse mundo aí fora. Essas ideias que o pessoal tem aí fora, de ficar dando conselho para os outros, conselho que ela mesma não pratica. Quer dar conselho, eu vejo um monte de gente falar, ah, fulano, viu fulano? Ele dá um conselho, eu quero saber não. Aí tu vai ver o camarada, a vida do cara é uma desgraça, e o cara quer dar conselho para os outros, pô. Se nem ele vive o conselho que ele dá para os outros. Isso não existe, pô. O cara quer falar de casamento, ele teve 7 casamentos destruídos e tá no outro casamento destruído, quer ensinar os outros a casar. Ah, vai tomar vergonha na cara, pô. Meu Deus do céu. O outro fala de amor. O cara fala de amor, o cara teve 7 casamentos, nenhuma esposa aguentou o cara fala que ele é amor. Ah, pô, pelo amor de Deus, pô. As mulheres, será que as 7 mulheres que estavam com o cara, elas que não prestavam? Ou é ele? Pô, pra ele ter 7, nenhuma delas aguentou ele, o problema é ele, pô. Só pensar, né? Mas ele acha que é o quê? O cara do amor. Ah, vai tomar vergonha na cara, pô. Vagabundo. Vagabundo miserável. Aí diz aqui, ó, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Deus quer que você diminua ou cresça? Cresça. Deus quer que a gente cresça. Crescer em quê? Crescer na palavra, na fé. Para quando a pessoa aflita chegar até você, você ter o leite para passar para ela. Amém? Amém. Não tem coisa melhor do que você poder ajudar uma pessoa sofrida a vencer. Eu fico olhando, às vezes eu entro lá na rede social e vejo lá os meninos que eu cuidei, que hoje são pastores. Que eu ajudei eles. Tinha um Iburde lá que ficava comigo lá, eu perturbava o cara. Não dava sossego para ele, falava, caramba, eu não tenho sossego. Não deixava ele dormir, cara. Passava a madrugada toda acordado. Não deixava ele dormir. Hoje ele é um regional. Graças a Deus. Bem casado. O cara faz reunião numa catedral lotada. Faz rádio. Ele está lá em Manaus. Ele falava, caramba, não tenho sossego. Se eu tenho que ir embora daqui que eu não aguento mais. Eu falava, não, cara, você vai ser um pastor forte, pô. Ele era Iburde, ele era obreiro ainda. Mas eu não deixava ele em paz. Caramba, ele não dormia, eu não deixava ele dormir. Quando ele pensava que ia dormir, eu arrumava uma atividade para ele